Olá, bom estarmos novamente juntos e dando continuidade à gravação do nosso canal Guia dos Perplexos. Nessa fase, estamos colocando à disposição de vocês um curso que me foi muito útil e a todos aqueles que se dispuseram a fazê-lo. O curso se chama Alquimia. Sabe-se que foi praticado na China e entre os árabes, mas não se sabe quando começou. De qualquer maneira, foi sistematizado. Como todo conhecimento, é necessário uma sistematização. Mas é muito simples, né? Quer dizer, isso deve ter acontecido desde muito tempo atrás, deve ter sido conhecido pela humanidade muito tempo atrás. Nós, atualmente, temos muitos facilitadores, mas já foi uma ciência hermética, trancada sobre sete chaves, e que ninguém abria essas portas, ninguém dava essa chave para abrir essas portas. Bem, nós aqui agora vamos, depois de ter gravado o buscador, claro que o buscador busca alguma coisa e vamos dividir, usar o termo rabínico dos cabalistas, né, dando ao curso a ideia de que são portas, cada porta dá acesso a uma sala, e cada sala tem o material necessário para um aprendizado. Então, eles chamam de as 32 portas da sabedoria. Geralmente, na Cabala, o Cabala é representado por uma árvore, a famosa árvore da vida, né? Aqui bem pequenininho, a árvore da vida. Se somar os caminhos que ligam essas esferas, chamadas sefiras, com as esferas, são 10 esferas e 22 caminhos. Os 22 caminhos são as cartas do tarô, 22. E as 10 esferas são o conhecimento para, vamos dizer assim, adicionar a elas o que está faltando, porque é fácil. As cartas, que são os caminhos, é fácil de conseguir. Você consegue um tarô com as 22 cartas facilmente. São 22 portas. Mas essas esferas, que complementam as cartas, e são apenas 10, em alguns 11, elas encerram alguma coisa muito enigmática. E aí nós vamos mostrar a vocês, por exemplo, uma outra árvore aqui. Aquela não tinha nada, se vocês se lembram, não tinha nada acima dela. Aqui, nesta aqui, vocês veem que acima da árvore tem raios, e esses raios estão aqui com a palavrinha escrita Criador. Criador. Tá vendo? Criador. Então, se vocês quiserem comparar, não é difícil, porque a primeira árvore que eu mostrei está abundantemente, aparece abundantemente nesse livro. Então aqui está mais uma versão dela. Aqui está mais uma versão dela, da árvore. Mas vocês vejam que lá em cima não tem nada. A última esfera é a última esfera, e ela está vazia, está zerada. As outras é que tem nomes, e os caminhos também têm nomes. Então, há uma diferença muito grande entre esta árvore, que é a mais disseminada, e outras árvores, como a que eu mostrei aqui a vocês agora, né, que tem esse adicional, que é a palavra
Criador, o que dá a entender que esta árvore é uma criação de um ser que está muito acima dela, está fora dela e muito acima dela. Bem, esta é a primeira porta, então nós vamos, como dissemos a vocês, utilizarmos-nos da terminologia dos cabalistas, né, somando as 10 sefiras com os 22 caminhos, então nós temos 32 portas da sabedoria. Estamos neste vídeo, então, diante da primeira porta. Mas como nós mostramos a vocês anteriormente, não se pode fazer esse caminho sem um guia. É muito perigoso. Não somente a tradição oral diz isto, né? Ele pode levar à loucura, ele pode levar à morte, ele pode levar a um medo doentio. Então, as possibilidades de risco são grandes, então é necessário um guia. Nós mostramos aqui na capa do livro Simbologia Rosa Cruz, nós mostramos ali que um anjo está à frente, deixando pegadas, e o iniciando está seguindo com a lanterna as pegadas desse anjo. Essa carta existe, é uma das portas, nós vamos mostrar a vocês, mas a primeira coisa que nos interessa está representada aqui no livro das figuras hieroglíficas de Nicolas Flamel, né? E tão famoso quanto o que descobriu o mistério das catedrais, Fulcanelli. E aqui o que é que acontece? Nós temos uma figura que encontrou um mestre, quer dizer, o anjo deste ser humano, não importa se masculino ou feminino, porque o caminho está aberto a quem quiser. E esse anjo levou esta pessoa até este senhor idoso, e ele tem uma chave. Aqui, nessa faixa que o anjo segura, está escrito: Salve, Senhor dos Anjos. Salve, Senhor dos Anjos. É uma saudação ao Supremo Criador, que está naquela árvore que nós mostramos a vocês, né, que tem o Criador. Então, quando nós usamos a chave para a primeira porta, nós provamos que já encontramos então um mestre, porque ele tem uma chave. Mais tarde, nós vamos encontrar um mestre com 2 chaves. Aliás, é a representação da Igreja Católica, né? Porque Jesus Cristo prometeu a Pedro as chaves do reino do céu. Ele é representado sempre com 2 chaves. Ali estaria ele, iconograficamente, com apenas uma chave. Essa chave vai abrir a primeira porta, e a primeira porta vai nos levar ao primeiro mistério. Então, o buscador vai se ver diante de algo que pode ser chocante para a maioria das pessoas, mas vocês viram ali que tem uma árvore, que ela está somente ela, a árvore, que é a criação, e nós temos outra árvore, onde acima da esfera superior, que está vazia, tem a palavra, tem raios emanando e escrito Criador. Em alguma dessas árvores está escrito Ensof, ou Ein Sof, né? Na verdade, é o grande mistério, né, que nós já mostramos a vocês. Aqui nós temos outra árvore, mas vocês vejam que essa está esquematicamente dividida, como fazer os caminhos da árvore. Você vê as esferas e os caminhos, somam 32 portas, e nós já temos a chave para abrirmos a primeira porta. Então nós vamos abrir a primeira porta, e a primeira porta nos mostra que, segundo os cabalistas, acima dessa esfera existe alguma coisa que nós mostramos
em uma das árvores, né? Então, aquela árvore, esta árvore daqui está incompleta, porque ela termina com a última esfera dela, está escrito o nome Yod, Re, Val, Re, ou seja, Javé. Então, essa simbologia toda é para explicar a árvore, não vamos utilizá-la, porque nós vamos usar o método alquímico Gambelan, que é o mais direto possível, mas aqui o Deus Supremo, o poder supremo de todos esses poderes que estão aqui representados é Javé ou Yavé. Então, entramos numa primeira sala. Essa primeira sala nos mostra uma árvore, e essa árvore tem, é só ela, só existe ela, não tem nada além dela. Enquanto que em outras árvores, nessa daqui também só tem ela, que é como nós mostramos para vocês, está ali no cantinho, ó. Só tem ela, do fim ao começo, só tem ela. A última esfera está vazia, está zerada e não há nada em cima dela. Mas nós vimos que existem árvores que colocam acima dela algo que se chama o Criador da árvore. Nós estamos mostrando aqui novamente essa árvore com bem detalhe, bastante detalhe. Olha, Criador. E aí é a partir do Criador que vem Metatron e todos os anjos e todos os querubins. Essa figura representa um querubim. Então, qual das duas árvores é verdadeira? Esta é verdadeira. Então nós vamos trabalhar sobre esta árvore. Mas então por que existem duas árvores, professor Malandro? Existem duas árvores por causa de uma conspiração dos religiosos, dos próprios rabinos. Quer dizer, a Cabalá é a tradição, não estava escrita, segundo Ariel Kaplan, vem de Abraão, eram apenas 267 palavras que Deus transmitiu a Abraão. Outros dizem que Moisés foi quem recebeu no Monte Sinai, né, a Torá escrita e a Torá oral, e a Cabalá seria a Torá oral. Então, de qualquer maneira, nós estamos sendo enganados há muito tempo. É o que denunciam dois grandes eruditos. Já mostrei a vocês o livro de Jota, Harold Bloom e David Rosenberg. No livro deles, eles mostram que nós estamos sendo enganados o tempo todo. Eles fazem aqui uma análise da parte da Bíblia que se refere apenas a Javé. Quer dizer, uma das árvores que nós mostramos ali, vou relembrar para vocês, em cima de tudo, o Deus Supremo está aqui escrito, ó, Yod, Re, Val, Re. Então, para o judaísmo como religião, o poder supremo que impera sobre 6 poderes, depois sobre 7 aqui, e vai aí mais outras figuras explicativas, seria Javé. Mas Harold Bloom e David Rosenberg pegaram só a parte da Bíblia que se refere a Javé, porque existe um outro Deus na Bíblia, né, chamado El, que é o Deus semita mais antigo, escrito sempre com um complemento, um adjetivo, El Elyon, El Shaddai, El Gibor, El Kai, ou então Elohim, que seria para nós cristãos uma maneira de dizer que Deus é mais de um.
Elohim é plural de El, ou de Eloá, e significaria, portanto, uma multiplicidade, não é um. Então seria para nós a Trindade. Para os judeus, cabalistas, eles concordam com isso, porque o gráfico que eu já mostrei a vocês, e nós vamos ter que memorizá-lo, e eu disse, está escrito errado, né? Então nós temos aqui Ain, em hebraico, lê daqui para cá, viu? A-I-N. Sof, S-O-O-U e F final. Sof, e aqui seria A, do Ain, essa mesma letra aqui, O ou A, seria O, e um resh que não tem aqui. É parecido com essa letra, mas não é igual. Aor. Então, Elohim seria, na verdade, uma potência com 3 faculdades: Ain, Sof e Aor. Coincide com a doutrina cristã da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, para nós, então, a Kabbalah nos traz a certeza de que o cristianismo não é como algumas denominações cristãs acham, né? uma cópia das religiões pagãs, que todas elas tinham um Deus triádico, né? E porque a mais remota tradição do judaísmo, chamada Kabbalah, tradição oral, ela mostra que Deus não é um só, como os árabes dizem no Islã, Alá, né? É único, e Jeová ou Javé é único, são deuses solitários. Se você voltar no passado, você vai encontrar nas religiões, geralmente, o Deus Supremo é uma família. E os judeus passaram por várias fases. A fase do politeísmo, onde havia vários deuses, com muitos deles disputando o poder. Depois passaram pelo enoteísmo, onde havia vários deuses, mas um deles era o Deus Supremo, né? Esse é o sistema, por exemplo, da Suméria, onde Anu é o Deus Supremo e os 3 filhos, que são Enlil, Enkir e Ninusag, são a tríade que está abaixo dele. Anu tem a sua Anat, que é a sua esposa, e com ela ele teve esses 3 filhos. Então, se nós fomos enganados esse tempo todo, nos cavaram uma armadilha, né? Os autores do livro sagrado da Bíblia. Então, aqui nós temos a Bíblia Sagrada de Ferreira de Almeida, e já mostramos a vocês antes, no Gênesis 1, aparentemente ele termina no capítulo 2, mas ainda há 4 versículos depois do capítulo 2. E esses versículos estão traduzidos assim: Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todos os seus exércitos. Ora, primeira coisa que nós percebemos aqui, se usarmos a inteligência, é que isto aqui é o fim do capítulo 1, dizendo que aquilo que foi começado no princípio, Deus criou o céu e a terra. Então o princípio aqui termina. Assim foram acabados, aqui é o fim. Então a narrativa começa por um princípio e termina aqui por um fim. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Aqui está a maioria das traduções, vai seguir isso, e aqui está o erro. A verdade não é esta. Essa tradução é falsa, é enganosa, e nos levou e leva a humanidade toda a um erro imenso, né? Que a Vulgata Latina
também seguiu. A Vulgata foi impressa no ano 400, né, aproximadamente, e nós vemos aqui na parte que nos interessa, vamos pegar aqui, et benedixit Dei, então, e Deus bendisse, dia sétimo, et santificavit illum, e o santificou, quia in ipso, porque nele, cessaverat, acabou, ab omne opere, toda a sua obra, quo creavit Deus ut facere. Esse ut facere quer dizer para fazer. Então, embora as pessoas que leem a Bíblia leiam com aquela intenção que Deus acabou toda a obra que fizera, que criara e fizera, aqui não diz que criara e fizera, né? Jerônimo colocou quod creavit Deus ut facere, que Deus criou para fazer. E é o que nós vamos encontrar em duas Bíblias sagradas. Esta já mostramos a vocês, o Rabino Meir Massila Melamed, ele nos dá aqui a tradução do Gênesis, Bereshit, né, em Reshit, e nesta parte, que é o capítulo 2, e nós já vimos que é o final, o começo do capítulo 2, na verdade é o final do 1, não é ainda o 2, e ele diz aqui, acabaram de criar-se os céus e a terra e todo o seu exército. Gênesis 2, 1. E terminou Deus no dia sétimo a obra que fez, e cessou no dia sétimo toda a obra que fez. E abençoou Deus, aqui então ele acabou o que ele tinha feito. Aqui, olha, o verbo é fazer. O que caracteriza Elohim é criar, bará. E aqui ele diz, e acabaram de criar-se, usou criar, nos céus e a terra e todo o seu exército. E terminou Deus no dia sétimo a obra que fez. Então ele usou tanto criar quanto fazer. Ou seja, Gênesis 1, o Deus do Gênesis 1, Elohim, ele cria e ele faz. E cessou no dia sétimo toda a obra que fez. Parece então que supõe que não terminou a criação. E abençoou Deus o dia sétimo e santificou, porque nele cessou toda a sua obra que Deus criou para fazer. Aqui há, portanto, uma última criação. Depois que terminou de criar e de fazer tudo aquilo que está no Gênesis 1, em hebraico chamado Sefer Bereshit, aqui nós temos Gênesis 1, e aqui está em hebraico, aqui está como se pronuncia, Bereshit, lê daqui para cá, Bereshit, Bereshit. Palavrinha que vai nos interessar muito, porque no princípio, a gente traduz geralmente por no princípio. Então, depois de ter terminado, quando eu estava nos meus estudos com o Dom de Lomora no São Bento, eu tive que comprar este livro, que é o Antigo Testamento, Velho Testamento interlinear hebreu-inglês, Gênesis e Êxodo. É um livro para estudos, porque ele está com o original hebraico em cima e a palavra em inglês correspondente embaixo. E vamos ver o que é que quem tem razão ali, se é João Ferreira de Almeida e São Jerônimo, ou se é Meir Messila Malamedo. Então vamos ao Gênesis aqui, tá vendo? Temos ele em hebraico, e embaixo tem algumas palavras grifadas de amarelo,
palavras importantes nos meus estudos, mas vamos a justamente o texto em questão, que é Gênesis 2, naquele iniciozinho que nós sabemos que, na verdade, é o final do Gênesis 1. Aqui ainda é Gênesis 1. Então tá aqui Gênesis 2. Aqui, ó, Gênesis 2. Então vamos ao pedacinho que nos interessa, que é só aqui embaixo. Olha, aqui está em hebreu acima, palavras aqui muitas grifadas, e em inglês embaixo, que é uma língua que eu domino. Então vamos pegar de um pedaço que nos interessa. E não, ainda não vamos. De onde é que eu vou começar? Vou começar do começo. E foram terminados os céus e a terra e todo o seu exército. E terminou Deus no sétimo dia seu trabalho, work, que tinha feito, had made, o verbo aqui não é criar, é fazer. E ele descansou no sétimo dia de todo o seu trabalho. Work, trabalho, aqui tem um significado muito amplo, o qual ele tinha feito, made, passado de make. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. Agora vem a frase em questão. Porque nele descansou de todo o trabalho which had created, que ele tinha criado, Elohim, to make, para fazer. Então, Meir Melamed, Matila Melamed, tem razão, porque aqui está na tradução interlinear exatamente como ele nos dá ali. Quer dizer, há uma criação que Deus deixou por último, quando ele terminou todo o trabalho, e esse trabalho, então, foi feito no sétimo dia. Por isso Jesus Cristo disse: o Pai trabalha e eu trabalho, quando os judeus disseram que ele não era lícito curar no sétimo dia. Jesus confundindo seus opositores, porque o texto estava sendo lido errado, entendido errado, disse: o Pai opera e eu opero, o Pai trabalha e eu trabalho. Aquilo era um enigma, porque eles liam a Torá, ou o Torá, né, da maneira que até hoje nós lemos nas traduções erradas, que diz que no sétimo dia Deus descansou, parou. E Jesus disse: o Pai trabalha e eu trabalho. Então, no sétimo dia, Deus, na verdade, cessou de fazer suas obras, mas fez uma que ele criou, created to make, para fazer. Uma obra que ele criou não para ficar no firmamento, feito o sol, a lua, nem para correr como os rios, nem para adornar a superfície da terra como os acidentes geográficos, mas ele criou para fazer. E aí, essa vai ser a explicação das duas árvores, né? A primeira, que está aqui, em que Yahvé é o Deus Supremo, está acima na última esfera da árvore, e temos aquela outra árvore, essa daqui também está sem nada, né? Temos também outra árvore aqui, que acima de Yahvé
temos raios, que é o Ain Sof Yaor, que eu mostrei a vocês na superfície negra, que está criando esta árvore daqui. Esta árvore é Yahvé, então a esfera suprema que nós acabamos de ver nesta árvore, Yahvé, é na verdade um ser que Elohim criou para fazer o trabalho que é a árvore inteira que ela representa. Então, é com isto que a Cabala trabalha, é com isso que os alquimistas trabalham, e é isto que eles descobriram e por isso eram queimados nas fogueiras. Quando se descobria um alquimista, ele não podia se deixar descobrir, porque se ele fosse descoberto, seria certamente queimado na fogueira. Então, duas Bíblias aqui, né, traduzindo direto do hebraico, que diz que no sétimo dia Deus descansou, mas antes desse descanso, ele criou um ser, he created to make, para fazer. Então, há um Deus criador incriado, todo-poderoso, onipotente, onisciente, onividente, sem princípio nem fim, motor imóvel, como diz São Tomás de Aquino, e há um Deus criado, que é Yahvé, que se vocês forem ver o Gênesis 2, muda de nome. Então, no Gênesis 2, o nome do Deus Criador, que vai aparecer no Gênesis 2, começa aqui. Na verdade, o Gênesis 2 começa no versículo 4. A formação do homem. Ele diz: esta é a gênese do céu e da terra, quando foram criados, quando Yahvé, Deus, os criou. Aqui já há uma mistureba, porque o Yahvé, o Deus. Porque quando a Bíblia hebraica usa Deus, ela usa Elohim, El Shaddai, Eloá, né? E quando ela usa Senhor, é para substituir a palavra Yahvé. Então, Yahvé, Deus, aqui alguém já meteu o dedinho, já meteu a mãozinha e já acrescentou a expressão Senhor, que no original estava escrito apenas Yahvé, que mostrei a vocês ali, acrescentou Elohim, Yahvé, Elohim. E daí para frente, isto não vai cessar mais. Quer dizer, a expressão Elohim vai ser acrescentada ao nome Yahvé, ao tetragrama. E vai ficar essa mistureba de Yahvé, Elohim, Elohim e Yahvé, e assim nós fomos enrolados, fomos enganados, e estamos lendo a Bíblia, acreditando que, na verdade, Yahvé e Elohim são o mesmo ser, mas não são. Isto é afirmado aqui, é afirmado pelos Clars, que eu respeito muito como teólogo, rabino, judeu, né? Ele tem um artigo onde ele diz que foi a partir do século IV de Esdras que essas alterações foram feitas. Seria, portanto, Esdras, né? O livro de Jota e Yahvé foi feito no ano 960 por ordem do rei Salomão, a pedido de Davi, que juntou ouro, prata e pedras preciosas, fez amizade com o rei da Fenícia, de Tiro, para ter tudo para construir o templo. No ano 960, Salomão assumiu o trono e fez o templo de Javé. E aí, naquele templo, Javé passou a ser cultuado. Mas havia um outro Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Melquisedeque, que Melquisedeque encontra-se com Abraão e oferece um sacrifício, e diz, e Melquisedeque, rei de Salém, bendisse Abraão em nome de El Elyon, porque ele era sacerdote do Altíssimo Deus. Então há um Deus alto e há um Deus altíssimo, Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Essa misturada nós vamos ter que acabar com ela. Esse foi o motivo pelo qual os alquimistas foram perseguidos e muitos foram mortos.
Mas isso atrapalha tudo. Supostamente foi Esdras, o escriba, um levita, um sacerdote, quem meteu a mãozinha e acrescentou em todo lugar que tinha Yahvé, que era um livro, e o Elohim formava outro livro, então havia 2 livros, né? Havia, né, com Salomão, durante o reinado de Salomão, Salomão pecou contra Deus e cedeu o pátio do templo de Jerusalém para uma orgia com a rainha de Sabá, da qual ele participou. E aí, como castigo, então Yahvé, que era o Deus que Salomão adorava, então fez com que 10 tribos abandonassem ele e só ficaram 2, Benjamim e Judá. E então essas 10 tribos não quiseram mais saber dele como rei, mas essas 10 tribos tinham os mesmos costumes das outras 2. Então o livro de Jota, que é o livro de Javé, que Salomão tinha mandado fazer, que era reunindo os feitos de um grande herói que era Javé, que pretendia ser isto, viu? Não pretendia ser um livro religioso, pretendia ser um épico onde colocava Javé, o herói, um super, duper ser humano, mas muito parecido com o anjo, muito parecido com o homem, né? Javé é um Deus muito humano, enquanto Elohim não tem características humanas, né? E o Deus de Jesus é fácil de descobrir, porque o Novo Testamento é todo ele em grego. E a Bíblia que nós, católicos, herdamos foi a Septuaginta, em grega. Então, nossos escritos são todos em grego, embora nós possamos fazer hoje um estudo comparativo entre a Bíblia Septuaginta, ou tradução grega dos 70, e a hebraica. Mas aqui, esses 2 homens que são críticos literários, peritos em cultura judaica, né, e entendedores do hebraico como língua, eles dizem o que é o livro de Jota. Era uma epopeia que pretendia enaltecer um ser que era extraordinariamente poderoso, um anjo, e esse anjo eles chamaram de Yahvé. O motivo aqui não vamos discutir agora. Isto é o que está contado aqui no livro de Jota. Não sou eu, é Harold Bloom e David Rosenberg, os 2 judeus, peritos em crítica literária, peritos na Bíblia, biblicistas de renome e profundos conhecedores do hebraico como língua. Então, Yahvé seria um anjo que foi elevado a uma determinada categoria, né, assim, de natureza divina, foi dado a esse anjo a natureza divina. Isso nós vamos ver porque vocês devem saber que a Bíblia hebraica tem uma grande dívida com a Mesopotâmia, com a cosmogonia dos sumérios, acádios e caldeus. Por exemplo, o mito do dilúvio eu estudei criteriosamente, e dá para você separar 2 narrativas, uma onde o Deus é Elohim e outra onde o Deus é Yahvé. São 2 narrativas diferentes, semelhantes, mas diferentes, que já vêm de outras narrativas anteriores. Mas a narrativa hebraica, que coloca Noé como principal, né, porque cada povo coloca um herói. Então tem Ziusudra, que é o herói de um, tem Utnapishtim, que é o herói de outra, e tem Atrahasis, que é o herói de outra, sumérios, acádios e caldeus. E para os hebraicos, Noé. Mas é a mesma coisa. E a noção de paraíso, de onde a Bíblia, o escritor da Bíblia tirou a noção de paraíso? De lá. E a serpente que tenta, de lá. Gilgamesh chega num local e lá encontra a flor da vida eterna, e que a serpente come e não permite que ele colhe. Então, há um débito imenso do Antigo Testamento, né, com a cosmogonia e a teologia da Mesopotâmia. Vamos explorar isto, mas isso é um postulado, né, porque as igrejas cristãs não aceitam isso, o judaísmo não aceita isso, mas nós iremos provar
aqui, por exemplo, Salmo 110. Está escrito no hebraico assim, aqui está em português. Salmos, oração do povo de Deus. Está escrito traduzido em português, mas eu vou traduzir segundo o hebraico. Está escrito assim: Oráculo de Yahvé a Adonai, senta-te à minha direita e farei dos teus inimigos o escabelo dos teus pés. Desde o monte Sião, Yahvé estenderá o poder do teu cetro, submete na batalha os teus inimigos. Então, oráculo de Yahvé a Adonai. Quem é Yahvé? Quem é Adonai? Então aqui nós temos dois deuses falando, porque na tradução está escrito assim: disse o Senhor ao meu Senhor. São duas divindades que estão dialogando e todas as duas és príncipe desde o dia em que nasceste. Entre esplendores sagrados, eu te gerei como orvalho antes da aurora. Então são duas divindades conversando, amigavelmente conversando. E o Salmo deixa claro que são duas divindades, porque Adonai só se aplica na Bíblia dos Salmos à divindade. Oráculo de Yahvé a Adonai. Disse o Senhor ao meu Senhor. Ora, isso é uma brincadeira. Estão brincando com a nossa inteligência. Estão achando que nós somos burros, né? No Salmo 2, que é um salmo também que é muito interessante, porque ele foi feito para um membro da família de Melquisedeque, e Davi compôs ele. O Salmo fala da luta contra o Messias. Por que as nações se amotinam e os povos planejam em vão? Os reis da terra se insurgem e unidos os príncipes conspiram contra Yahvé e o seu Machias. Então seria Adonai lá no Salmo 102 o Machias, mas o Machias é um ser humano. Então Machias não está no céu como Adonai. Adonai é um título que até ele mereceria, o Messias, mas na terra. Lá em cima só está quem tem natureza divina. E o Messias não teria natureza divina. Seria um homem com atributos extraordinários, mas humano. O que habita nos céus ri, e Yahvé se diverte às custas deles. Então o Deus desse salmo é Yahvé, e foi feito para um membro da família dos Sadeque, a qual Davi foi agregado, né? E o que é que está fazendo aqui no livro dos Salmos, que é um livro exclusivamente do judaísmo, um salmo feito na entronização de um príncipe jebuseu, da ordem de Melquisedeque, lá 1000 anos antes de Jesus Cristo, o tempo em que Davi era rei. Então, há uma ligação, porque o Deus de Melquisedeque era El Shaddai, o Deus de Abraão era El Shaddai. O Deus de Jesus Cristo era El Shaddai, porque no alto da cruz, antes de morrer, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Então, como eu ia dizendo e interrompi, toda a nossa Bíblia foi herdada em grego. A Septuaginta, a tradução grega dos 70, e o Novo Testamento todo feito em grego, exceto o Evangelho de Mateus, que foi feito em aramaico, mas logo depois foi vertido para o grego. Então, a palavra Javé não aparece, não se escreve em hebraico nem em aramaico, mas esta passagem foi escrita em aramaico. Quer dizer, o autor sagrado citou propositadamente o clamor de Jesus morrendo na cruz ao seu Deus, e esse Deus não é Yahvé. O Deus Pai de Jesus Cristo, o Deus a quem ele pede socorro na hora da morte, não é Yahvé. Eli, Eli. I é um sufixo que significa meu. Aí as traduções colocam: meu Deus, por que me desamparaste? Mais uma vez fizeram um artifício
para enganar a gente. Então traduziram El como Deus, mas El é o nome próprio de Deus, do Deus Pai de Jesus Cristo, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, do Deus da ordem de Melquisedeque, toda. El-I, meu El. El-I, meu El. Lamax sabactani, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Então Jesus, do alto da cruz, veja que coisa providencial. O agiógrafo, que é o nome que se dá ao escritor sagrado, faz questão de transcrever a frase em aramaico, e colocando em aramaico, ele coloca o nome do Deus El, como o Pai, ao qual Jesus Cristo dirige essa prece, essa súplica que o socorra naquele momento. El-I, meu El, não é meu Javé, meu El. Então o Deus Pai de Jesus Cristo era El. Então essa é a primeira porta que nós abrimos para vocês. Os alquimistas descobriram isto e por isso foram perseguidos e passaram a usar símbolos para tudo. Esta é a tábua célebre que simboliza a alquimia, porque se eles fizessem as coisas às claras, iriam parar nas fogueiras da Inquisição. E nós só conseguimos isto porque aqui, no livro de Nicolas Flamel, o livro das figuras hieroglíficas, nós temos aqui o mestre, para os cristãos, Pedro, salve o Deus dos anjos. Está aqui a pessoa que vai ser iniciada e está aqui o anjo da guarda dela que trouxe ela até o mestre, e o mestre tem a chave das 32 portas, ou as chaves, porque se for a representação de Pedro, como nós vamos ver, né, o escudo do Vaticano tem duas chaves entrecruzadas. Mas com essa chave nós abrimos a primeira porta, que talvez seja daquela igrejinha que está aqui, né, mas que Thoth, no tarô, o autor do tarô, já nos revela aqui então que há um Deus todo-poderoso chamado El, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, que na Cabala é chamado Ain Sof Aor, e tem o nome sintético de El. Quando reúne-se o Ain Sof Aor, então o nome que fica é El, que não tem tradução. Aqui nós temos Reshit, que é um útero dentro das trevas divinas. Reshit e Aor se combinam aqui para criar um útero dentro do qual, né, El, através de Reshit, que tem natureza divina, e através de Aor, que é uma pessoa divina, com natureza divina e essência divina e existência divina, vai fazer a criação dele. Bará, create, criar. E aqui no final, a última criação de El, de Elohim, que é Javé. E a criação de Javé será semelhante à criação de El. Um círculo com algumas coisas dentro, né? Então, mais ou menos este pedacinho que está aqui. Então, Yahvé seria representado por esse triângulo equilátero, né? Aqui está o nome dele, Yod, Re, Val, Re, e aqui está a criação dele, quer dizer, um círculo também como o círculo que Elohim criou, mas aqui, então, El, representado com a mesma representação que a Cabala e a maçonaria representam do ser humano, né? Os três vértices do triângulo significam sabedoria, poder e bondade. A base é bondade, o amor, que nenhum homem na antiguidade valorizou, e as laterais são sabedoria e poder, que foi o que a antiguidade valorizou. Foi preciso Jesus vir e dizer que a maior de todas as virtudes é
o amor. Paulo também diz. Então estamos dentro da primeira sala. Vamos entrar na segunda, que vai dizer no próximo vídeo, que será a segunda porta, como que Yahvé surgiu. Como é que ele apareceu? Jaquiel é o Deus Todo-Poderoso, né? É aquele que pré-existe, criador incriado, né? Nas trevas divinas, né? No abismo infinito, né? E como é que então surgiu dentro dele Reshit, e como é que Reshit fez a criação usando o poder de El através de Ruá, do divino Ruá, o divino Pneuma, né? A dinamis da tríade divina, e lá no final criou Javé. Então tudo começa em Reshit, por isso o livro se chama né, Bereshit, que traduziram por no princípio, mas também não está certo, está errado. Porque Reshit é um ser, aquela rodela com aquela porção de círculos concêntricos, na verdade é um ser criador. Então, Be-em, Reshit. Reshit não tem tradução. Reshit é Reshit. Se formos traduzir, ela vem derivada de Resh. R-E-Shin. Resh quer dizer cabeça. Então, Reshit seria mais ou menos a mente, o mental, a mente única, o todo um, ou qualquer coisa assim. Então, seria o universo de El, criado por ele, que nós não conhecemos, porque está dentro de Reshit, e nenhum de nós tem a capacidade de atingir Reshit. Aqui não é no começo, é na mente única, na mente total, né? No pensamento, em Reshit, é uma pessoa, é um ser. O pensamento de El é Sof, a inteligência divina, o pensamento de Deus, ou, em grego, o Logos. Como então é que foi feita a involução de Ain Sof Aor, que criou Reshit através do Sof e do Aor, por isso se diz que Ain é o Deus Pai Todo-Poderoso, porque ele não age, ele fica no trono dele sentado como venerável na loja e dá ordens e todo mundo obedece. E aí dentro de Reshit, com os poderes dados a ele pela união hipostática por Aor e por Sof, Reshit vai criar. Então é o Gênesis 1. E no final, no sétimo dia, então Reshit, que usa a expressão Elohim, porque ele faz parte da família divina, ele então cria Yahvé. E Yahvé cria o seu mundo, porque Yahvé é um ser divino criado para fazer outro universo, que é o universo no qual nós estamos. Quebrei, portanto, as amarras, o nó górdio. Agora, se quiserem acreditar, acreditem, se não quiserem, não acreditem, mas toda a Kabbalah, toda a alquimia, toda a ciência oculta vai se basear nisto, e as fogueiras da Inquisição era para quem tivesse a coragem de dizer isto. Hoje eu estou dizendo isso abertamente, dizendo a vocês, e vou provar. Olha só que ousadia. Já disse a vocês que Jesus, no alto da cruz, na hora que ele fez a súplica, pedindo ajuda ao Pai, ele disse, meu El, lama sabachthani, por que me desamparaste? Né? Por que me abandonaste? Ele se sentiu abandonado, mas ao mesmo tempo isso é título de um salmo. E se você for ler o salmo, é lindo, o salmo descreve a paixão e a ressurreição de Cristo. Mas, de qualquer maneira, o que ele chama é El. Então, vamos
esperar agora o outro próximo vídeo. Esse será chamado de A Primeira Porta. A alquimia, a primeira porta. Espero que eu tenha me feito compreender bem e que vocês percebam que a alquimia não é algo tão complicado quanto parece, mas é complexo. Vocês vão ter que pensar e vão ter que se desligar de alguns conceitos que meteram na cabeça de vocês, formataram, né? Vocês foram robotizados dentro de alguns conceitos que não são verdadeiros, e eu sou discípulo daquele que disse que veio dar testemunho da verdade. E quem é pela verdade ouve a minha voz. Eu estou repetindo o eco da voz dele 2020 anos depois. Não esqueçam de dar o seu like ou dislike, inscrevam-se no canal e, se quiserem, façam um comentário. E até o próximo.